Olá, Edson, aqui da Legnet. Hoje nós vamos falar sobre a NR35 e o novo anexo 3, que trata sobre escadas de uso individual. Pessoal, então recentemente, no dia 2 de outubro de 2025, foi publicado a portaria 1680, que traz o novo anexo, o anexo 3, à norma regulamentadora do Ministério do Trabalho 35, que trata sobre trabalho em altura, tá? Então, nós vamos falar sobre esse tipo de assunto, esse tipo de escada, que não era regulamentado da forma que deveria. Então, com isso, o Ministério do Trabalho trouxe as regras para esse tipo de escada que ele considera de uso individual. Para iniciar, a gente precisa passar algumas datas importantes, né? Primeiro, que ela entre em vigor no dia 1º de janeiro de 2026. Então, a partir de janeiro de 26 é que essa portaria vai estar em vigor. Segunda data importante é 4 de janeiro de 27, que é o prazo para marcação obrigatória em escadas portáteis. Agora nós vamos falar sobre a análise de riscos obrigatórias. Então, empresa é necessário avaliar o tipo de escada adequado dentro dessa análise de risco, considerar condições do ambiente, analisar os fatores ergonômicos e definir medidas de prevenção. Agora nós vamos falar sobre as hierarquias de acesso. Então, a gente analisando a legislação, é importante sempre o colaborador, a pessoa ali que vai realizar a atividade, ela leva em consideração essa hierarquia. Então, primeiro, que ela considere o acesso direto do solo ou piso. Posteriormente, rampa ou escada coletiva. Escada de inclinação elevada e, por último, última opção é a escada fixa vertical. Agora vamos tratar a opção do treinamento, capacitação dos colaboradores que vão utilizar essa escada. Então, primeiramente, ele precisa fazer a inspeção da escada, as técnicas de 3 pontos de contato e o uso de sistema de proteção contra quedas. Esses nos casos das escadas acima de 2 metros do solo. Vamos trazer agora a questão da técnica dos 3 pontos. Então a legislação também ela explica como é feito esse procedimento. Então primeiro seria os 2 pés em uma mão ou você um pé e as 2 mãos na escada, tá ok? Agora nós vamos falar sobre 3 tipos de escada, né? Primeiro, a escada marinheiro, que é aquela escada fixa. Então, a legislação ela vai trazer algumas condições técnicas sobre largura, espaçamento entre degraus, continuação dos montantes, sistema de proteção contra quedas para esse tipo de escada marinheiro. Posteriormente, a gente tem as escadas portáteis, que são aquelas de encosto, que encosta na estrutura, e aquela de abre e fecha, né? Então, essas portáteis, elas têm agora algumas exigências que as empresas precisam observar, que é principalmente a questão das marcações obrigatórias, tá? E essas marcações, ela tem que ter ali o fabricante, CNPJ, data da fabricação, peso e carga máxima, informações sobre isolamento elétrico. Então, sempre essas exigências, a gente vai estar lá observando aquela questão das datas, né, que você tem ali 2026 e 2027. Então, o que as empresas precisam também fazer agora? Seria revisar seus procedimentos sobre a utilização dessas escadas, atualizar os treinamentos, inspecionar as escadas e adequar os equipamentos. Para os trabalhadores, exigir os treinamentos, seguir a hierarquia de acesso, usar os EPIs
e inspecionar antes de usar. Para encerrar, então, o que a gente quer passar, qual é a preocupação da legislação, é sempre com a segurança daquele colaborador. Então, vamos levar sempre em consideração a análise de risco da atividade, a hierarquia de acesso, o treinamento adequado do colaborador e a inspeção constante desse ambiente e desse equipamento que seria a escada a ser utilizada. Então, a gente passou aqui um resumo muito rápido que nós fizemos analisando o anexo. Novas dúvidas, quem tiver sobre essa legislação, quem é cliente nosso já recebeu esse anexo na atualização do mês e tendo mais dúvidas pode conversar conosco, que a gente com certeza vai estar ajudando vocês aí da segurança do trabalho a sanear todos os pontos que ainda estão em dúvidas. Lembrando que a gente tem ali, como eu passei para vocês, prazos. Então a gente tem um primeiro prazo de 1º de janeiro de 26 e nós temos a outra data, que é 4 de janeiro de 27, que são aquelas marcações das escadas portáteis, como eu falei lá, de CNPJ, data de fabricação. Então temos um prazo aí considerável para adequação desses equipamentos, tá ok? Então, muito obrigado.